Você já se perguntou por que tem pessoas que parece que têm tanto sucesso e outras continuam sempre no mesmo lugar? Parece que para algumas pessoas é mais fácil ter sucesso, elas já sabem o caminho, já sabem o que tem que fazer e como fazer, e outras pessoas parece que estão sempre estagnadas. E eu acredito que o que realmente faz a diferença é a rotina. Mas calma que não é qualquer rotina e nem aquela super rotina. Se você gosta de desenvolvimento pessoal como eu, você já deve ter pesquisado muitos vídeos sobre isso. Ter uma agenda, escrever o seu dia, fazer exercício, acordar cedo, leitura, tudo isso pode estar numa rotina de sucesso. Mas calma que tem muito mais. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que faz com que uma rotina saia de uma rotina comum para uma rotina de sucesso. Quais as atitudes, quais os hábitos que a gente tem que começar a ter e os hábitos e ações que a gente tem que deixar de lado para, enfim, ter os resultados que a gente espera. E eu te garanto que tem pequenos ajustes que você pode fazer na sua rotina que vão fazer uma diferença enorme na sua produtividade. E antes de definir uma rotina de sucesso, se você gosta desse tipo de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, de mentalidade de sucesso, de saúde física e espiritual, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar mais conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua vida. Primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente fala de rotina de sucesso é o que é sucesso para você. O sucesso, às vezes, ele pode ser relativo. Para mim, pode ser uma realização financeira, ter um salário bom, ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês. Às vezes o sucesso para mim pode ser passar em um concurso, passar em uma prova, pode ser trabalhar em uma empresa e crescer dentro dessa empresa até fazer parte ali da gerência, estar no topo, ter a minha própria família e ser realizado com a minha família, com o meu casamento, com os meus filhos. Então, o primeiro ponto de partida, a gente tem que entender o que é o sucesso para mim, o que é o sucesso para você. Faça uma autoanálise, se pergunte, o que é o sucesso para mim? Em qual área da vida eu quero alcançar o sucesso? Então a gente poderia separar o sucesso em algumas áreas da nossa vida. Às vezes a gente já tem sucesso hoje em uma determinada área, mas a gente busca o sucesso nas outras áreas, como na parte espiritual, se conectar mais com Deus, com a sua crença. Eu sou cristão, então buscar mais ler a Bíblia, estar em comunhão com Deus, viver a palavra. Na parte emocional também, estar bem comigo mesmo, conseguir ali filtrar os meus pensamentos, conseguir ter domínio próprio, não ficar irado facilmente, produzir os frutos do Espírito, como diz na Bíblia, ter um emprego ou uma fonte de renda que você tenha prazer em trabalhar e que aquilo vai te trazer uma segurança no final do mês, cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, porque sem saúde a gente não consegue fazer mais nada. E para a gente conseguir conciliar todas essas coisas dentro de uma rotina, tem uma frase muito massa do Wesley Delanogari, que é um neurocientista renomadíssimo. Creio que você com certeza deve conhecer. Eu fui assinante do RD, que é a plataforma dele, Reservatório de Dopamina, em que ele dá diversas aulas falando sobre neurociência, sobre comportamento, sobre como a nossa mente funciona. E em uma dessas aulas que me chamou mais atenção, ele fala sobre a trivialidade da excelência. E o que isso quer dizer? Que a excelência é algo comum. E ele fala que uma rotina de sucesso, alcançar a excelência, não é fazer coisas extraordinárias todos os dias, mas que são pequenas ações que, olhando por si só, parecem insignificantes, mas quando somadas ao longo do tempo, trazem resultados exponenciais. E isso abriu a minha mente, porque eu sempre pensei que para ter uma rotina de sucesso, para ser uma pessoa melhor, para ter produtividade, eu tinha que fazer muita coisa ou coisas grandiosas do dia para a noite, mas muitas vezes esse esforço inicial não deixava com que eu tivesse consistência. Isso me atrapalhava, eu perdia o ânimo, eu desanimava no meio do processo. Quando a gente pega hábitos maiores e simplifica eles com ações pequenas durante o dia, em que a gente tem que fazer todos os dias, no final de 1 ano, de 2 anos, aquilo faz grande diferença. E ele citou o exemplo de a vida de um atleta. Imagina um atleta profissional ou um atleta olímpico, em que ele treina muitos anos, ele passa 4 anos treinando para muitas vezes ter uma diferença de 1 segundo, de meio segundo de melhoria no resultado final dele. Se você acompanhar a vida desse atleta
em time-lapse. Digamos que você pegou os 4 anos de preparação desse atleta e você coloca como se fosse um filme na sua frente e acelera em 20, 50 vezes e passa rapidinho a vida dele. Você vai ver que a vida dele vai ser algo chata de assistir, porque ele repete sempre as mesmas ações. Ele acorda, faz suas refeições, vai treinar, trabalha ou estuda, depois treina de novo, volta para casa, fica com a família, e isso se repete todos os dias ao longo desses anos. Mas justamente essa consistência e essa clareza de que é aquilo que você tem que fazer que é o que vai trazer o resultado que você tanto busca. E outro ponto que me chamou a atenção foi em um dos vídeos do Renato Cariani, que ele estava conversando com o Thiago Nigro, e eles falam sobre o sucesso. O Renato Cariani fala o seguinte: o sucesso é alugado e você paga por ele todos os dias. E o que isso quer dizer? Se você quer ser mais inteligente, quer aumentar o seu vocabulário, você tem que se dedicar todos os dias, tem que ler mais. Se você quiser colocar o shape de uma vez por todas, você tem que se dedicar todos os dias. Não basta se dedicar por algum período de tempo e depois relaxar. Porque se você não paga o sucesso todos os dias, com um bom treino, com melhorando a sua alimentação, se preocupando com a rotina de sono, você não vai alcançar o sucesso. Se você não paga o sucesso com as ações necessárias, o sucesso vai embora. Da mesma forma, se você deseja cuidar das suas finanças, se você deseja ter um sucesso financeiro, você deve se preocupar em aumentar suas fontes de renda, ter mais de uma fonte de renda, pensar em um investimento a curto, médio e longo prazo. Se você não se preocupa com suas finanças, se você nem sabe quanto dinheiro você tem no banco agora, ou quanto você gasta por mês, se você não tem noção de nada disso, a chance de você ter o sucesso financeiro é muito difícil. Então a vida tem a ver com movimento. Se a gente fica parado, aquilo atrofia, assim como um braço, como um osso, quando você fratura e tem que colocar o gesso e você não usa, ele atrofia, ele diminui, ele regride. Da mesma forma as outras áreas da vida. A gente tem que estar sempre movimentando, assim como o trabalho em casa, digo, varrer a casa, lavar a louça, ou trabalho ingrato, porque a gente acaba de fazer, a gente limpa a casa inteira, varre, passa pano, lava a louça e a gente piscou, já tá sujo de novo, a gente já tem que lavar de novo. Então é um esforço contínuo. Aquilo que a gente se propõe a ser excelente, a buscar a excelência, tem que ter um esforço contínuo, mas um esforço inteligente. Então o segredo para uma rotina de sucesso são duas coisas: rotina, que tem a ver com constância, mas também clareza. Porque se você tiver só constância, mas não tiver constância na coisa certa, vai estar gastando energia à toa e você não vai chegar aonde você gostaria, você não vai ter o sucesso que você planejou. Então é preciso, além da constância, ter clareza, saber para onde você quer ir, onde você quer chegar e quais os passos necessários que você tem que tomar todos os dias para no final alcançar esse resultado. O primeiro passo é analisar os hábitos atuais, mas tem que ser realista. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito foi escrever de um lado da folha os hábitos que eu queria ter. Então eu gostaria de acordar antes das 6 da manhã, gostaria de fazer exercício de manhã, beber mais água, ler 10, 20 páginas de um livro, e você vai anotando todos os hábitos que você gostaria de ter. E do outro lado da folha, você coloca os hábitos que você tem e gostaria de mudar, aquilo que você não quer mais fazer. Então, por exemplo, dormir e acordar muito tarde, não quero mais fazer isso, não me preocupar com minha alimentação, perder muitas horas nas redes sociais, rolando feed, consumindo vídeos que não vão me agregar em nada, ou então perder muitas horas assistindo televisão, assistindo séries, novelas e etc. Depois que você fez essa lista dos hábitos que você gostaria de ter e os hábitos que você gostaria de substituir, fica muito mais fácil ter clareza nos próximos passos. O segundo passo é introduzir pequenas mudanças. E para isso, esse livro me ajudou demais. Mini Hábitos, do Stephen Guise, não sei se é assim que pronuncia, mas esse livro ele te mostra estratégias de pegar um hábito que muitas vezes parece complexo, que o nosso cérebro tenta nos barrar, falar, eu vou gastar energia demais, e você simplifica ele em pequenos passos
para que o seu cérebro não veja como uma grande barreira e assim fique muito mais fácil de começar. Porque a gente sabe que a parte mais difícil de tudo é começar, é aquela barreira inicial, é sair da inércia. Muitas vezes depois que a gente começa, a motivação, o ânimo, ele vem. Então a gente tem que se atentar aos primeiros passos. Então alguns exemplos. Se você gostaria de adquirir o hábito de leitura, mas você não gosta de ler, ou então você começa a ler e sente muito sono, combina consigo mesmo que você vai ler pelo menos uma página todos os dias. É uma meta que parece até banal, né? Ah, nossa, uma página não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário, você vai estar condicionando o seu cérebro àquele novo hábito, àquele novo comportamento. E por parecer fácil, você vai querer fazer. Até mesmo nos dias que tiver muito corrido ou que você não estiver se sentindo bem de saúde, você vai conseguir ler uma página. Então você define essa pequena meta e você vai ver que muitas vezes quando você sentar para ler uma página vai ser fácil. Então você passa de uma página. Porque o que estava te impedindo era apenas aquele esforço inicial. Da mesma forma, exercício físico. Ah, eu quero correr todos os dias, 3 km, 5 km. Nem que seja pouca coisa, mas você não tem ânimo, então você deixa para fazer tudo depois do trabalho, onde você já esgotou sua energia física e até emocional, fica muito mais difícil. Então você se negocia. Primeiro eu vou colocar a roupa, só vou colocar a roupa e vou até a esquina e volto. É a minha meta diária, colocar a roupa, ir até a esquina e voltar. Se você não conseguir cumprir essa parte, aí realmente fica difícil ter uma rotina de excelência. Mas se você conseguir vencer esse impulso de ficar sentado no sofá, de não ir, você vai ver que vai ser muito mais fácil você continuar essa caminhada até o final, ou até o treino. Tem gente que combina, eu vou trocar de roupa e vou até a porta da academia. Pode ser de carro ou de moto. Se chegar na porta da academia e eu ainda estiver desanimado, eu volto para casa. E essa estratégia funciona demais. Sempre que a gente chega na porta da academia, se você pensar, eu já estou aqui, já fiz a parte mais difícil, que era trocar de roupa, sair de casa, então eu vou treinar. Então utilize essa estratégia na sua rotina, pegue aquele hábito que você quer implementar e tenta simplificar ele ao máximo para a sua cabeça achar que é fácil. E aí quando você começar a fazer, você dá continuidade e passa da meta que você estipulou. Outra coisa que eu tive que entender é colocar como prioridade. Se você não colocar como prioridade esse hábito, se eu tiver tempo, eu vou ver se eu consigo, não vai dar certo. Sinto muito te dizer, porque eu já me frustrei diversas vezes que eu tentei ler mais livros, que eu tentei fazer mais exercícios, mas eu sempre deixava por último, sabe? No final do dia, depois que eu já fiz tudo. Então faltava energia, faltava disposição e muitas vezes eu deixava de fazer esse hábito que eu tanto queria, porque eu não tinha colocado como prioridade na minha vida. A partir do momento desse ano que eu falei, não, vou colocar como prioridade criar conteúdo, criar roteiros, criar vídeos para o YouTube, cuidar do meu corpo, ir treinar 3, 4 vezes na semana, fazer um cardio todos os dias. Quando eu definir como prioridade, é encaixar aquilo e falar assim, ó, essa hora eu tenho esse compromisso, não tem como correr. Se você ficar esperando achar um tempinho, se sobrar um tempo, infelizmente você não vai conseguir adquirir esses novos hábitos. O quarto passo é monitorar o progresso, seja semanal, quinzenal, por mês. Você tem que parar um tempo e olhar como foi a sua semana, como foi o seu mês, aquilo que você conseguiu concluir, aquilo que acabou sendo difícil, que você deixou para depois, falar assim, não, eu acabei passando muito mais tempo nas redes sociais do que eu gostaria. Então você já fica atento para o próximo mês, para você conseguir definir as suas tarefas. E é importante acompanhar esses resultados ao longo do tempo e celebrar os resultados. Porque se você não caminhava e agora você está caminhando 1 quilômetro todos os dias, por mais que pareça pouco, já é um resultado comparado com antes. Antes você não caminhava, agora você já caminha 1 quilômetro. No final de um mês, você vai ter caminhado 30 quilômetros. Então já é uma grande conquista. Por isso que é importante analisar o seu progresso e sempre tentar colocar metas um pouquinho maiores, um pouquinho mais desafiadoras. E uma coisa que sempre aconteceu comigo é esperar resultado rápido, já nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E isso sempre me trouxe muita frustração, muito desânimo e até mesmo ansiedade. Eu ficava pensando, nossa, como eu estarei daqui a um ano? Como o meu físico vai estar daqui a um ano?
como vai estar o meu canal daqui a um ano. Eu sempre pensava a longo prazo, mas eu não me preocupava em fazer as tarefas, as pequenas tarefas que eu decidi todos os dias. E isso gerava muita frustração. Então o segredo é entender que você tem que ter constância e clareza. Você deve entender para onde você está indo, onde você quer chegar e quais os passos necessários que você tem que dar todos os dias. Por mais que são poucos passos, eles serão efetivos no final. Assim como uma maratona, como que a gente começa uma maratona? Com o primeiro passo. Então aquele primeiro passo muitas vezes pode parecer distante, pode parecer que não está fazendo a diferença, mas a constância e a clareza ao longo do tempo vai fazer a diferença na sua vida, sim. Principalmente na questão da criação de conteúdo para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram. Muitas vezes essa parte inicial é a mais difícil. Essa inércia de vencer, de começar a se movimentar, esse primeiro passo, o primeiro degrau que a gente vai subir, às vezes parece que é o maior esforço que a gente vai ter e a gente não tem a recompensa que a gente esperava, porque a gente está olhando só a curto prazo. Mas quando você olha a longo prazo, a maioria dos criadores de conteúdo que eu admiro, que eu me inspiro, eles começaram há mais de 10 anos no YouTube, seja no ramo de entretenimento, como o Whindersson Nunes, Cocielo, toda essa galera, eles começaram nos primórdios do YouTube, ou até mesmo o pessoal da Maromba, o Renato Cariani, lá na época o Scarpelli, Léo Stronda, eles vieram de uma caminhada de longa data, de muitos anos produzindo. Muitos deles não tinham resultado no começo, e tem uma frase que me marcou muito, que ela fala que você está a um vídeo de viralizar. E isso é muito real. Muitas pessoas hoje em dia que estão lá postando, estão tendo constância e clareza para permanecer no foco, produzindo. Às vezes um vídeo dessa pessoa que viraliza puxa todos os outros vídeos dela para cima e começa a fazer uma diferença enorme na vida da pessoa. Então uma rotina de sucesso não está necessariamente ligada a coisas extraordinárias que você tem que fazer todos os dias, mas pequenas ações, pequenos ajustes que você tem que fazer, que se você olhar só para ele, parece que não vai ter resultado. Mas essas pequenas ações somadas ao longo do ano é como juros compostos, que vão fazer total diferença e você vai chegar à excelência. E lembre-se, o sucesso é alugado. Você está pagando? Como está a mensalidade do seu sucesso? Tá em dia? Então aproveita que estamos em janeiro, deixa aqui nos comentários quais os hábitos você gostaria de deixar de lado e quais os novos hábitos você vai implementar ainda esse ano e alcançar a excelência que você tanto queria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.